Biblicamente, a vida de Jesus é dividida em 3 momentos: antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. No meio cristão existe um debate em torno da pergunta: antes da encarnação, Jesus sempre existiu ou foi criado em algum momento? Muito dessa discussão passa por um interessante texto bíblico que está em Colossenses capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Baseado neste texto, muitos afirmam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Tal concepção está baseada na interpretação de que o primogênito da criação seria o primeiro ser que foi criado. Porém, tal interpretação não é tão correta à luz do contexto bíblico por algumas razões. Primeiro, a palavra grega para primogênito, protótokos, não significa necessariamente o primeiro. Ela tem outros significados e nem sempre ela se refere a alguém que nasceu primeiro. O exemplo claro disso é o rei Davi, que no Salmo 89 é chamado de primogênito, embora fosse o filho mais novo da família. Para se entender melhor este assunto, é importante destacar que no contexto hebraico a primogenitura estava associada ao filho mais importante da família, e não necessariamente o primeiro. Assim, Davi foi considerado primogênito, pois embora não tenha sido o primeiro a nascer, foi o filho mais importante em sua linhagem. Então, voltando ao texto bíblico, quando se afirma que Jesus foi o primogênito da criação, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas que na obra da criação, ele foi o ser mais importante. Esta interpretação é sustentada pelo verso seguinte: veja, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A palavra, pois, é a explicação da razão de Jesus ser chamado de primogênito, e o motivo é que ele foi quem criou tudo. Assim, o texto não está falando que ele foi criado, mas que ele foi quem criou. O mesmo princípio pode ser aplicado ao verso 18 deste mesmo capítulo, o qual declara que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Claro que ninguém acreditaria que Jesus foi o primeiro a morrer. Isso porque a palavra primogênito aqui, novamente, não está se referindo ao primeiro, mas ao mais importante. Sem dúvida, a morte de Cristo foi a mais importante que aconteceu no universo. No contexto da criação, Cristo é o mais importante, porque ele foi o agente da criação. Ele que falou, haja luz, e foi ele que tocou no barro para criar o ser humano. Atestando a eternidade de Jesus, Paulo conclui no verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.